Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Vamos começar falando sobre a reforma da Previdência? Assunto que está, neste momento, lá na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A previsão é de uma sessão ali em torno de 5 horas, terminando no meio da tarde, para depois, sendo aprovada, como deve ser de acordo com as previsões do governo, 19 votos pelo menos favoráveis, ir à votação no plenário em primeiro turno, plenário do Senado. A expectativa dos governistas é obter 60 votos aproximadamente. Lembrando que, como é uma emenda à Constituição, são necessários no mínimo 49 votos. Hoje cedo a gente entrevistou na Rádio Eldorado a presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet. Ela disse que não acredita em muita desidratação não daquela economia prevista em torno de 870 bilhões de reais em 10 anos. Lembrando que depois, essa é a PEC original e depois ainda o Senado vota a PEC paralela para incluir estados e municípios na reforma da Previdência. A gente acompanha tudo lá em Brasília. Acompanhamos também toda a repercussão envolvendo ainda a prisão do presidente Lula. Será que ele sai ou não sai? Porque depois dos procuradores da Lava Jato pedirem a progressão para o regime semiaberto, o petista disse que não quer sair. Na verdade, ele não quer trocar a sua dignidade pela sua liberdade. Ele disse isso por meio de uma carta lida ontem pelos advogados. Fora isso, tem a questão de que Lula quer ser sentenciado como inocente, que é a sentença, que o processo todo seja anulado e que os procuradores ainda peçam desculpas, não só a ele, mas ao povo brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro conversou com o Estadão sobre esse assunto e, para ele, se Lula quiser ficar lá na cadeia, na sala de Estado-Maior em Curitiba, ele que fique. Outro destaque do dia vai para uma data histórica, os 70 anos da Revolução Comunista na China, com uma grande celebração hoje em Pequim, comandada pelo presidente chinês Xi Jinping, que fez um discurso dizendo que nada vai abalar a nação chinesa. E foi uma mega apresentação, um grande desfile, uma marcha com 15 mil soldados aproximadamente, tanques e aviões, e até a apresentação de um míssil intercontinental, por exemplo, capaz de atingir uma distância que vai da China aos Estados Unidos. Por outro lado, em Hong Kong, hoje prosseguiram os protestos que já têm durado 4 meses, protestos por mais democracia em relação à China. E lembrando, Hong Kong foi devolvida pelo Reino Unido em 1997 para a China e desde então uma situação ainda indefinida. Hoje houve um novo confronto entre ativistas em Hong Kong e policiais e um manifestante foi ferido, levou um tiro no peito. A TV Estadão também está com material especial, uma análise do Roberto Godoy desse momento histórico da China. E a polícia faz a reconstituição da morte da garota Agatha Félix, de 8 anos, que morreu no Complexo do Alemão no último dia 20. A dinâmica é justamente para entender de onde partiu a bala e de como é que pode se resolver esse caso, já que a polícia diz que havia confronto sendo realizado e as pessoas, as testemunhas lá próximo, diz que não havia troca de tiros entre bandidos e policiais. É para isso que essa investigação está apurando ainda. Apesar de ter se encontrado um fragmento de um fuzil, de uma bala de fuzil no corpo da menina, que foi atingida pelas costas, não dá para se dizer se esse fragmento veio de uma arma da polícia ou não. No esporte, destaque para a Libertadores da América, que entra na fase semifinal e hoje com o confronto argentino em Buenos Aires, 9h30 da noite. O River Plate recebe o Boca Juniors no Estádio Monumental de Nunes. Lá também tem torcida única, hoje 70 mil torcedores do River apenas. Lembrando que ano passado esses dois times fizeram a final da Libertadores, deu muita confusão. No segundo jogo da decisão, o ônibus com os jogadores do Boca foi apedrejado por torcedores do River. O jogo não foi realizado, teve que ser transferido para Madrid, na Espanha, e lá o River foi campeão. Hoje eles fazem então a primeira semifinal, a segunda é dia 22 no campo do Boca e tem a semifinal brasileira. Amanhã o Grêmio recebe o Flamengo em Porto Alegre e depois decidem a vaga para a final no dia 23 no Maracanã, no Rio de Janeiro. A gente acompanha tudo isso. E desde a tragédia em Brumadinho, o Instituto Inhotim tem perdido público, que visitava os jardins onde tem expostas diversas artes, esculturas de artistas brasileiros e estrangeiros. É o maior
Centro de Arte Contemporânea a céu aberto do Brasil, também um dos mais importantes do mundo, e segundo um balanço que foi divulgado, ele vive seu pior momento financeiro da história, também por conta, né, da visitação lá na região de Minas Gerais. O Caderno 2 traz um especial sobre Inhotim e fala também sobre a possibilidade de fechamento ou não desse instituto bem importante aqui no Brasil. E triste que a tragédia onde Brumadinho ainda está ocorrendo, né? 250 mortos, ontem foi enterrada mais uma pessoa lá em Brumadinho. Estes destaques e outros também durante o dia você acompanha nas plataformas do Estadão. Obrigado, bom dia e até amanhã. Boa terça-feira.